Olá, tudo jóia? Eu sou o professor Danilo Cruz e essa é a disciplina Manejo de Crises e Emergências em Saúde Mental, da pós-graduação em Saúde Mental, com abordagens integradas em atenção, intervenção e reabilitação psicossocial da Faculdade Olga Mattic. Nossa, que nome grande, né? Pois bem, essa é a aula sobre APM, a primeira aula, a agitação psicomotora. A agitação psicomotora é um comportamento desorganizado que gera risco de agressividade. A agitação psicomotora é definida como uma atividade motora excessiva associada a um sentimento de tensão interna. Comportamentos agressivos fazem parte das condutas humanas que podem estar associadas a algum tipo de problema prévio. Mas o fato de uma pessoa apresentar tal comportamento não significa necessariamente que ela possua um transtorno mental. Esses quadros podem estar relacionados, por exemplo, à coação, à retaliação ou até mesmo a questão adaptativa em um determinado meio hostil. Para ilustrar a nossa discussão, eu trago aqui um caso de exemplo, o caso João. Dona Antônia chega a uma equipe de saúde da família de uma pequena cidade lá no interior do Piauí, relatando que seu filho João, de apenas 15 anos, está agitado, agressivo e se trancou sozinho dentro de casa. Dona Antônia pede que a equipe de saúde da família a acompanhe até a sua casa para ajudá-la. Com essa primeira informação, entende-se que um adolescente ficou agitado e está tentando restringir o contato com outras pessoas, trancando-se na sua casa, no seu quarto. Para se ter uma boa avaliação de um caso assim, o que seria importante que a gente soubesse? Bom, diante do pedido de ajuda para que a gente acompanhe uma pessoa agitada, com comportamento desorganizado ou com risco de ser agressivo, será necessário avaliar a situação. É preciso conhecer alguns componentes fundamentais que nem sempre vão ser obtidos numa ordem específica. Então, quais são esses itens? A história, o contexto, a avaliação clínica e o exame do estado mental. Dependendo da situação, é possível focalizar em determinadas perguntas que serão exploradas nos exemplos que a gente traz aqui. Bom, com relação à história, é importante que a gente averigue se isso já aconteceu antes. Se essa pessoa tem algum problema de saúde, como era ali a convivência dela antes com as outras pessoas, o que pode ter desencadeado esse tipo de comportamento agitado, se há ou não um padrão quanto a esse comportamento, o que é que costuma acalmar essa pessoa, tudo isso avaliado na história. No caso de João, a própria mãe pode dar essas informações ou essas informações podem já estar no prontuário dele lá na equipe de saúde da família. Então, a gente sabe que as equipes têm uma certa noção da população que atende, geralmente também tem um bom vínculo, uma relação de confiança já estabelecida com os familiares, com aquela família em geral e com a própria pessoa que já está agitada. Com relação ao contexto, é importante entender a situação de vida em que a pessoa se encontra naquele momento. Se ela está passando por alguma mudança, por alguma situação de estresse, que pode estar precipitando esse tipo de agitação. E ao compreender esse contexto, é preciso que a gente evite direcionar a entrevista ou repetir a mesma pergunta. É necessário evitar, inclusive, posturas julgadoras, posturas moralistas, que só piorariam tudo. Embora seja importante ouvir os familiares, as informações deles não são fatos inquestionáveis, são situações complexas, conflitivas, geram diversas interpretações da situação e existe uma certa tendência de buscar um culpado. Quando as pessoas estão se agredindo verbalmente, é importante compreender esse contexto, porque isso vai abrir a possibilidade para que cada um conte a sua versão.
E óbvio que deve ser resguardado um momento para obter o relato de cada pessoa envolvida isoladamente, o que ajuda ali a reduzir a ansiedade dessa pessoa. É preciso escutar sem julgar, e isso vai ajudar você a agir como um mediador no conflito. Com relação à avaliação clínica, uma pessoa agitada pode ter um certo desconforto físico, o que talvez interfira no seu consentimento em deixar-se ser examinada. Se não, é preciso tentar aferir os sinais vitais, deixando o exame clínico para quando a pessoa estiver mais calma. Existem algumas alterações que podem ser observadas durante um episódio de agitação, como, por exemplo, um leve aumento na pressão arterial, na frequência cardíaca, uma sudorese, às vezes até febre, dilatação na pupila, tremores. O hálito também ajuda a pensar aí com relação a sinais e sintomas de uma possível intoxicação por uso de substância psicoativa ou um problema de uma encefalopatia por conta de um problema hepático. Então, determinados sinais como magreza, desnutrição, podem ser resultados de uma condição socioeconômica ruim. Uma má alimentação pode ser por desconfiança quanto ao que é servido, uso frequente de álcool, ou uma síndrome consumptiva, sendo, portanto, importante não chegar a qualquer tipo de conclusão precipitada. Com relação à avaliação do estado mental, nem sempre é possível fazer uma avaliação minuciosa, sobretudo quando a pessoa agitada ali, ela está agitada, isso evolui para um comportamento violento, aí não dá para a gente fazer. Mas é importante que certa experiência nos dê ali a possibilidade de obter dados observando aspectos como o quanto a pessoa gesticula, se ela está inquieta, se ela somente balança as pernas, se ela tamborila com os dedos, se ela fica andando de um lado para o outro, se ela tem acatesia, se ela quebra as coisas, a frangofilia, se ela balança os braços, se ela gesticula veementemente, se ela segura algum objeto. Tudo isso pode ser usado, inclusive, para a gente entender. Se ela está com uma coisa na mão que pode ser usada como arma, o tom de voz, se ela grita, se ela balbucia, em que contexto dessa fala ali, se tem lógica aquela fala ou não, se parece coerente, se é preciso que a gente considere esse contexto. Qual é a velocidade da fala? Isso tudo ajuda a gente a dar uma noção ao fluxo dos pensamentos. Se ela fala rápido demais, mas se mantém compreensível, ou se falta ligação entre o que ela está falando ali, dando a impressão de que os pensamentos estão mais rápidos do que a sua própria capacidade de verbalizar esses pensamentos. O quanto essa pessoa está atenta, o quanto ela é capaz de se concentrar, se ela fica distraída com qualquer coisa, se fica mudando de um estímulo qualquer para outro, ou se ela é capaz de se ouvir, de se concentrar quando alguém tenta conversar com ela. Tudo isso é importante. Uma avaliação mais completa pode ser feita quando a pessoa já se acalmou o suficiente ao ponto de participar de uma entrevista. E vamos falar novamente sobre o caso de João. Vejamos aí que a obtenção das informações na avaliação, como é que acontece? No contexto, o enfermeiro José encontra os familiares do lado de fora da casa, identifica que o adolescente realmente está agitado, fala de uma forma incompreensível e gesticula pela janela do quarto. A mãe dele diz que João não tem histórico de tratamento psiquiátrico e que é a primeira vez que ele fica tão nervoso assim. O enfermeiro então questiona se algo aconteceu nos últimos dias e a mãe conta que o sobrinho dela, de 21 anos, se mudou recentemente para a casa deles. Então João agora divide o quarto com o primo e a comunicação entre eles é difícil. Sendo que esse primo, muitas vezes, não entende os pedidos, as afirmações de João, o que deixa João muito nervoso. É importante lembrar que João tem 15 anos, ele tem antecedente de um atraso de aprendizagem desde o nascimento e nunca conseguiu frequentar a escola. Opa! Nos últimos dias ele tem estado agitado, tem dormido mal, tem estado hostil com os familiares.
A mãe dele também diz que o filho não tem nenhum problema de saúde. Com relação à avaliação clínica, o enfermeiro consegue negociar com o João a sua entrada na casa e também no quarto para conseguir examiná-lo. O João se acalma gradativamente e a única alteração encontrada é uma discreta taquicardia, o coração mais rápido um pouquinho. Com relação à avaliação do estado mental, o enfermeiro percebe que Moacir está lúcido e consegue se expressar, falando da sua irritação dirigida ao primo, embora ele tenha dificuldade na fala e na compreensão. O discurso de João é coerente com o contexto atual. E é possível perceber ali que João apresenta uma certa deficiência intelectual, sem sinais, sem sintomas sugestivos de um quadro psicótico ou de um quadro orgânico associado. E aí é possível perceber que parece ali que a mudança em sua rotina, com a divisão do seu espaço com o seu primo, e os momentos em que ambos não conseguem se entender, desencadeou essa alteração no comportamento. O caso de João implica em lidar com sua dificuldade de compreensão e em ajudar João a reconhecer e a comunicar-se gradativamente melhor com esse primo, como um novo membro da família, compartilhando outros espaços de convívio, talvez sem dividirem inicialmente diretamente o mesmo quarto. Nem sempre é fácil que a gente consiga identificar um fator associado à irritabilidade, à agressividade de alguém, que tem, inclusive, certa dificuldade para se expressar, às vezes tem um baixo limiar de frustração, como é o caso de João. E quanto à maior gravidade do caso, a gente vai ver que isso vai tornar cada vez mais difícil se for mais grave. Então, é fundamental colher informações, examinar a pessoa para avaliar se os motivos de sua irritação se devem a dor, desconforto, às vezes que ela não consegue expressar de maneira clara como a gente esperava. Na maioria dos casos de agitação, você não terá um diagnóstico claro, não terá um diagnóstico preciso dentre os vários da Classificação Internacional das Doenças, como o caso dessa abordagem aqui que a gente teve como exemplo. Bom, esse é o primeiro momento sobre agitação psicomotora. A gente vai ter uma próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.